E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Cauê e este é o canal Cinemaverso. E no vídeo de hoje... Gente, pera. Eu acho que tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu acho que eu tô tendo uma visão. Eu acho que eu tô tendo uma premonição. O Kaique vai participar do vídeo hoje de novo? Oi, é a morte. Olha quem voltou! Ei, alegria! Que orgânico! Ai, que orgânico! Orgânico! Olá, videntes! Olá, videntas! Eu sou o Kaique e está iniciando mais um Cinemaverso. E, gente, finalmente estreou Premonição 6! Aê! Aê! Era um dos filmes que a gente mais estava aguardando esse ano. Com certeza. E estamos aqui para dar a nossa crítica, nossa opinião, se a gente gostou, se a gente não gostou, o que tem de bom, se valeu realmente a pena trazer a franquia de volta. É isso aí. A gente vai fazer uma primeira parte, sem spoilers. A gente vai fazer uma primeira parte do vídeo. Na primeira parte a gente vai sair essa... Gente, vai sair essa fala, em nome de Jesus. Take 360 180, olha 180, take 180 Uma eternidade depois. E é isso aí, a gente vai dividir o vídeo em duas partes. Na primeira parte a gente vai fazer a crítica, dando nossa opinião sobre o filme sem spoilers. Então a gente vai falar de um modo geral, o que a gente achou do filme, o que funcionou, o que não funcionou, vamos comentar com vocês. E a segunda parte faremos com spoilers, trazendo informações importantes do filme, a nossa visão, a nossa opinião, mas a gente também vai querer saber o que vocês acharam de Premonição 6. Se vocês gostaram, não gostaram. Também a gente quer que vocês coloquem a crítica de vocês aí nos comentários. E é isso, gente. Sem mais enrolação, bora pra crítica, mas antes, roda a vinheta. Nossa, agora que eu vou botar a vinheta. Gente, só um adendo, a gente prometeu que ia separar o vídeo em 100 e com spoilers, porém, na edição a gente percebeu que não ia dar certo, ia ficar muito extenso o vídeo, então a gente vai separar. Vai fazer um vídeo sem spoilers e logo em seguida a gente já tá lançando o vídeo com spoilers para você poder conferir. E para começar a crítica, gente, que alívio! Depois de um hiato de 14 anos desde o último filme da franquia, como é bom sair da sessão realmente satisfeito com o retorno, com esse revival que a franquia trouxe pra gente. E que filme insano! Premonição 6 entrega tudo que a franquia Premonição precisa entregar para os fãs. Ele tem uma cena de abertura de acidente brutal, ele tem mortes brutais, ele tem muito sangue, ele tem tiro, porrada, bomba e quebra, quebra, quebra. Barraco! Ai, quebra, quebra! E diferente das sequências anteriores, que se contentavam em reciclar da fórmula original da franquia Premonição, que já estava até ficando batida, Premonição 6 vem para agregar dentro da franquia. Ele tenta explorar e explicar alguns mistérios que estavam rondando a franquia, a gente não tinha respostas até o momento. Não é apenas mais um filme aleatório da série, ele tem uma razão para existir, ele tem um porquê, um propósito aqui dentro da franquia Premonição, e acredito que vai agradar bastante os fãs que já gostam dos outros filmes. E antes da gente iniciar a crítica, a gente vai passar rapidinho só pela sinopse, para vocês ficarem um pouco dentro da história. No filme a gente acompanha uma família que tá fugindo da morte, é isso. E no filme a gente acompanha a Stephanie, que está sendo atormentada por estranhos sonhos de um acidente numa torre, envolvendo a sua avó Iris. Ao procurar Iris atrás de respostas, ela descobre que a véia realmente se salvou do acidente, e agora a morte está atrás de sua família. E já para ir começando também, nós temos que falar do quê? Do acidente, que é uma das coisas mais importantes da franquia. Com certeza. E gente, Premonição 6, ele acerta em cheio no acidente. Graças a Deus ele conseguiu entregar um acidente competente. E pra mim,
se ele não for o melhor acidente, ele tá aí no top 2, no máximo no top 3, mas é um dos 3 melhores acidentes. Pra você, Cauê. Eu, particularmente, não sei se é o melhor acidente da franquia, acho que não, mas está entre os top 3 ali dos acidentes. Pra vocês, qual que é o melhor acidente da franquia Premonição? Qual que vocês mais gostam? Se você já assistiu o filme, vocês gostaram desse acidente? Coloca aí nos comentários que a gente quer saber. A cadência dos acontecimentos, o desenvolvimento de foda. todo o suspense, ele é muito bem dirigido, muito bem construído. Você consegue ficar totalmente imerso na cena e com certeza é um dos acidentes mais traumatizantes, provavelmente mais um trauma que Premonição vai trazer pra gente. E o que eu acho legal é que a franquia Premonição consegue tirar isso da tela da ficção e trazer para o nosso cotidiano, gerando esses traumas de situações que a gente vive, como por exemplo, quem nunca teve medo de que o avião caísse? Eu duvido que quem é fã de Premonição, ao ver, né, um caminhão com toras de madeira na estrada, nunca imaginou que aquelas toras poderiam cair e causar acidente na rodovia. Nunca mais foi o mesmo eu ver um caminhão com tora na estrada e não lembrar de Premonição. Nunca mais. Nunca. Ou até mesmo você tá numa montanha-russa e imaginar que o carrinho vai sair dos trilhos, enfim. Então, Premonição, ele tem esse poder de brincar com o nosso imaginário e causar esses traumas, e eu acho isso legal. E o filme ele consegue explorar muito bem todas as situações do acidente, as cenas de explosão, a cena que o chão cede, que todo mundo cai lá de cima. Ele trabalha bastante tempo, existem diversas situações dentro da Premonição que acabam agregando e fazendo com que o público se prenda e cause esse impacto para que a gente consiga ter a lembrança memorável desse acidente da franquia. O acidente já estabelece bem o tom de como o filme deve manter essa essência da franquia, de ter cenas mirabolantes, fantasiosas, e acho que até Premonição 6 eleva esse nível. E ele também já mostra pra gente que vamos ter personagens cativantes dentro da história. Nossa, nós temos ali 2 personagens iniciais, que é a personagem da Iris e o marido dela, o futuro marido dela, o Paul, que no início você já cria ali um carisma com eles, uma empatia com eles, torce por eles no acidente, e tudo isso vai se transformar depois dentro do arco familiar com os personagens ali que Premonição consegue desenvolver bem dentro do possível para uma franquia Premonição. Eu acho legal que Premonição 6, ao contrário dos outros, ele se preocupa com os personagens, ele traz personagens relevantes, personagens interessantes, personagens cativantes, que de fato você torce por esses personagens, que de fato você sente a perda do personagem quando ele sai de tela, porque eles são desenvolvidos a base de como o filme consegue, a base de como o roteiro consegue, porque a gente sabe que é um filme de terror, Premonição, então ele não vai desenvolver totalmente, mas ele tem uma preocupação com os personagens e consegue desenvolver. Você vê uma curva de aprendizagem dos personagens, você vê uma curva de desenvolvimento dos personagens, e isso é muito legal. E eu gostei muito da química do casal do começo. Você torce pelo casal do começo do filme, que eu ficava angustiado, não queria que eles morressem. Não, e eu tive essa sensação com outros personagens da franquia também. E eu acho que vale destacar aqui as 2 atrizes que fazem a Iris, tanto a do passado quanto a do presente. A gente tem uma personagem, né, a Iris, hoje mais velha, e a atriz, ela tem um time cômico muito bom. E o Premonição 6, ele brinca muito com a comédia, ele vem puxado mais pro humor, que é algo que a franquia não fazia tanto anteriormente. E a Iris é uma das personagens que mais brinca com esse humor, e cara, a atriz ela consegue arrancar risos da plateia. E fora a Iris, a gente também tem a personagem principal, a Stephanie, que dentro dos protagonistas de Premonição, ela se sai muito bem. A gente também sente por ela, torce por ela, acha que a atriz consegue transmitir esse carisma na tela. No começo ela é muito desacreditada ali pela família, aos poucos ela vai conquistando ali a confiança deles, e ela acho que consegue segurar o filme muito bem e levar você junto com a família para que você torça por eles. Eu acho que é uma abordagem de laços de sangue, é muito importante, o laço familiar, e você vê que a família no começo do filme ela é totalmente descompensada, totalmente cheia de problemas. Você vê que ela é cheia de problemas, mas durante o filme você vê todo o desenvolvimento da família, eles se unindo mais, precisando se unir mais. Sim. E isso é muito legal, você ver essa crescente da família durante o filme. E aqui a gente tem a despedida do nosso saudoso
Tony Todd, que é um personagem misterioso e muito interessante dentro da franquia, que nunca ninguém sabia o que era de fato o Tony Todd, o que era o Bloody Wolf, e que a gente levantava muitas teorias. E simplesmente Premonição 6 conseguiu trazer uma resposta do que é o Bloody Wolf, que vai estar na crítica com spoilers, e ainda conseguiu dar um encerramento digno para esse ator que é basicamente uma das caras de Premonição. E eu acredito que Tony Todd tem um encerramento digno, satisfatório e valioso dentro da franquia. E o Tony Todd, ele tem uma das cenas mais emocionantes do filme, apesar de ele ter uma participação super rápida, assim como nos outros filmes da franquia, ele aparece brevemente, mas aqui ele aparece numa cena específica e meus olhos encheram de lágrima quando eu assisti ele. É emocionante de ver. Eu acho que a mensagem que ele traz dentro da cena dele diz muito também com o que ele vivia naquele momento de vida, né? Pra quem sabe, o Tony Todd tinha uma doença, né, enfim, que ele estava enfrentando, se não me engano era câncer que ele estava enfrentando, infelizmente ele morreu. Eles aproveitaram o filme para colocar essa homenagem para ele e deixar uma mensagem final para Tony Todd, e cara, acho que ele teve um desfecho lindo, assim, olha, tô até emocionado só de lembrar. E Cauê, além do acidente, sabe qual é outro ponto muito importante para a franquia? O quê? O quê? O que será? Nossa, não sei. O quê? O que é, bicho? O que é, bicho? Fala. Eu não tô sabendo como entrar. Como responder. Um outro ponto importante da franquia são as mortes. Morte. Um dos pontos mais importantes da franquia são as mortes. E, gente, Premonição 6 consegue acertar também, graças a Deus, nas mortes. Porque graças a Deus. Mano! Ai, Kaique! Ai, como eu falo isso? E um dos pontos mais importantes que Premonição 6 também acerta são as mortes. Gente, Premonição 6 consegue potencializar as mortes da franquia. Você vê que aqui as mortes estão bem mais insanas, bem mais elaboradas. Sim. As mortes aqui também tem mortes memoráveis dentro do filme. Ainda bem que a gente consegue ter mortes que a gente vai conseguir relembrar da franquia. E você vê que as mortes estão bem mais brutais, bem mais cruéis. Gente, eles mandaram muito bem nas cenas de morte. A morte não perdoa ninguém nesse filme. Tem duas mortes especificamente que numa parte com spoilers a gente vai comentar rapidamente, mas é uma que envolve uma cena de ressonância magnética e uma que envolve um caminhão de lixo. E se você assistiu o filme, comenta aqui se você gostou dessas mortes e já comenta também qual que é a melhor morte da franquia de Premonição. Quero saber de você, qual que é a melhor morte da franquia? Nossa, essa pergunta é difícil. Coloca aí nos comentários. Qual que é a sua? Bicho. E por falar em mortes, eu acredito que um dos problemas desse filme é exatamente o peso que cada morte tem dentro do filme para os personagens. Como a gente está falando de família, naturalmente os personagens ficariam muito abalados, teria todo um momento de luto, mas como o roteiro ele tem um pouco mais de pressa e aí mais preocupação para elaborar a cena de morte em si, do que o impacto que a morte tem dentro do filme ou dos personagens, você não sente que os personagens realmente tiveram aquele impacto profundo com a perda da sua irmã, da sua prima, do seu tio dentro da história. Ou seja, alguém morreu, tem o velório e na cena seguinte já eles fugindo, né, tentando fugir com a próxima pessoa que vai... Fazendo gracinha, fugindo da morte. Tipo, não tem aquele luto, assim, né? Então tem um você choro, não vê a... Mas ladrão, então liga Então eu acho que esse é um dos problemas que tem no roteiro do filme.
É isso, você quase me bateu por isso. Então, pra mim, um dos problemas do roteiro é exatamente o peso da perda que os personagens sentem dentro do filme. Eu acho que o público sente muito mais a perda do personagem do que os personagens em si. E como nem tudo é perfeito, a gente também tem a questão da suspensão de descrença que Nossa. Premonição 6 eleva num nível hard. Ele às vezes dá uma desafiada na nossa lógica, nossa inteligência, e isso às vezes me tira do filme. Se você não tem a suspensão de descrença, talvez a sua experiência vai ser um pouco atrapalhada ao decorrer do filme, porque realmente tem coisas muito absurdas dentro de Premonição, principalmente no final, envolvendo uma moeda. Você tem que, de fato, desligar seu cérebro um pouco em alguns momentos, porque senão isso vai, de fato, afetar a sua experiência. Mas, pra mim, acabou não atrapalhando minha experiência, mas eu vi que o filme exigia que eu engolisse um pouco essa suspensão de descrença, mas tem coisas que você vê que ela podia ter feito de outro jeito, eles podiam ter desenvolvido de algum outro jeito, não precisava ser tão absurdo como foi. E por falar nas mortes, suspensão de descrença, uma das coisas que tem alguns pontos altos e baixos no filme é exatamente o CGI, que o CGI em alguns momentos ele acaba me tirando do filme. Por exemplo, na cena inicial da abertura lá do acidente da torre, tem ali uma mistura de efeitos práticos com CGI, só que quando o CGI vem forte, carregado, você tem a percepção do CGI e aí às vezes ele me atrapalha um pouquinho ali no que tá acontecendo. Então, e no final também. Não que o CGI é o forte da franquia, né? Premonição nunca foi marcado por ser uma franquia com bons CGIs, mas Premonição 6 infelizmente repete a dose de alguns CGIs fracos dentro do filme. É um dos pontos que a franquia tem que melhorar ainda. E o Premonição 6 não corrige isso. Você vê que, de fato, ali, em alguns momentos, são coisas feitas digitalmente. E acredito que com o orçamento que Premonição tenha, eles consigam trazer algo melhor. Eles consigam fazer algo bem mais elaborado, bem mais desenvolvido. E concluindo a parte, né, dos pontos mais baixos que consideramos do filme, eu acho que o arco final, o terceiro ato, como o filme fecha, eu não vou considerar como um ponto fraco, mas eu acho que poderia ter sido melhor. Para mim, o final do filme, ele tem uma conclusão boa, só que pra mim ele poderia ter sido melhor exatamente, eu acho que por conta desse exagero da suspensão de descrença que você precisa ter. O CGI falha no final, então eu acho que eles poderiam ter construído algum outro final que pudesse fechar melhor a franquia. Você gostou do final de Premonição 6? Coloca aí nos comentários o que você achou desse final. Realmente não é um filme perfeito, mas esses problemas não atrapalham a experiência. O filme até acaba com um saldo positivo. Sim. Você tá com algum problema? Pra mim, Premonição 6 fecha com um saldo bem positivo pra franquia. Ele, de fato, é um revival pra franquia bem necessário, bem preciso, ele veio com um propósito, ele traz respostas, ele consegue conectar todos os filmes de uma forma sutil, se desenvolve bem, ele acerta em pontos que ele tem que acertar, como nas mortes, ele consegue desenvolver bons personagens, e tem certos seus defeitos, claro, como todos os filmes têm, não é um filme perfeito, tem suspensão de descrença, tem o CGI, mas, no geral, é um filme de premonição que todos precisavam ver, que a franquia Premonição precisava. Então, para Premonição 6, com certeza é um ótimo frescor para a franquia, e se continuarem a franquia, com certeza a gente vai ficar aí muito interessado para o que eles vão explorar para a franquia. Então ele deu um gás novo para a franquia Premonição. E no geral, Premonição 6 é uma adição sólida na franquia que respeita as suas raízes, sabe exatamente o que os fãs de Premonição gostam e entrega puro entretenimento, diversão e dinamismo que funciona dentro daquilo que é proposto para o filme. Encerrando um ciclo e deixando possibilidades para um futuro da franquia Premonição, encerrando esse filme de modo bem satisfatório. Eu curti. Vamos para a nota para Premonição 6. Para mim, Premonição 6 é um 7,5. Para mim também, 7,5, fechado
tranquilo. Aquele 7,5. filminho, sexta-feira à noite, com os amigos, despretensioso. Divertido, vale a pena assistir, todo mundo vai gostar, sair satisfeito. Mas e vocês? Concordam com a gente? Discordam da gente? Pensam ao contrário? Coloca nos comentários que a gente quer saber qual que é a sua opinião, qual que é a sua crítica para Premonição 6, qual que é a sua nota pro filme. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou da nossa crítica, já deixa o seu like. Caso você não é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal Cinemaverso. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não esqueça de deixar nos comentários qual que é a sua crítica para Premonição 6, porque a gente quer saber. Sua morte favorita, seu acidente favorito, deixa aí todos os comentários que a gente quer saber aí. E compartilha, por gentileza, com todos os seus amigos, com a sua família, com os seus laços de sangue, com todo mundo, gente. É isso. A gente vai ficando por aqui com mais um Cinemaverso e até o próximo vídeo.